Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical Evangelística da Igreja Batista Reformada da Palavra. Hoje nós vamos começar com a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46. Mateus, capítulo 13, versículo 45 e 46. As palavras do Senhor Jesus. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou-a. Esta parábola do Senhor Jesus é uma parábola muito breve e, ao primeiro olhar, muito simples, né? É uma parábola que pode ser entendida facilmente pelas crianças, mas também que traz a nós, maiores, umas lições bem profundas que nós vamos ver hoje. O Senhor Jesus fala sobre um negociante, um colecionador, que colecionava pérolas. E ele colecionava para revendê-las para os seus clientes ricos. Pérolas são muito preciosas, né? Até hoje são muito valiosas, caras. E na antiguidade ainda mais, porque era muito mais difícil obtê-las. Elas são encontradas no interior das ostras, bem nas profundezas do mar. Antigamente os mergulhadores tinham que mergulhar sem máscaras de respiração, sem todos os equipamentos que nós temos hoje em dia, né? Então isso foi um processo muito difícil e perigoso, e por isso que as pérolas eram muito caras. E somente em ocasiões excepcionais uma pérola verdadeiramente bonita e perfeita era descoberta. E essas pérolas possuíam uma beleza muito diferente de qualquer outra joia, uma beleza natural e nobre, sem necessidade de ser polida, de ser refinada, né? E como, por exemplo, um diamante. Então, essas pérolas são muito raras e muito caras. E este mercador já tinha colecionado um bom estoque de pérolas. Ele já tinha uma coleção grande de muitas pérolas valiosas, e provavelmente para obter essas pérolas ele já tinha viajado muito, que naquela época era difícil e perigoso também, né? Talvez ele falava várias línguas para poder negociar com pessoas em países diferentes, mas todo este esforço valia a pena para ele. Obter essas pérolas preciosas e ter um bom estoque, ele estava disposto a fazer todo este esforço e conseguir estas joias preciosas. E nisso, esse colecionador, ele representa cada um de nós. Porque ao longo da vida, nós também colecionamos pérolas, as pérolas da vida, não é? Quais são as pérolas que você está colecionando na sua vida? Quais são as coisas que dirigem os nossos esforços, os nossos desejos, pelas quais estamos dispostos a pagar com o nosso tempo, com a nossa energia, com a nossa mente e até com a nossa vida? Entretenimento, realizações esportivas, o sucesso, uma carreira, ser aceito por outros, ser admirado por outros. Me lembro quando eu era adolescente, para mim isso era muito importante. Eu queria fazer algo diferente, algo que ninguém fazia, para que eu me pudesse tornar especial e ser admirada por todo mundo. Isso para mim era uma pérola muito importante na minha vida. Mas um dia este mercador, ele encontrou uma pérola tão especial, cujo valor e beleza superava todas as pérolas que ele já tinha colecionado. Esta pérola era tão perfeita, tão grande,
de uma beleza, um brilho, uma textura tão magnífico, que seu valor era muito mais elevado do que todas as pérolas juntas que ele já tinha. E quando ele olhou para esta pérola, ele pareceu aos seus olhos que todas aquelas pérolas que ele já tinha eram pequenas, defeituosas e até sem valor, comparado com esta pérola. E ele sabia que ele deveria obter esta pérola tão especial. Neste ponto, na parábola, o Senhor Jesus está comparando esta pérola especial com o reino dos céus. Ele não compara esta pérola diretamente consigo mesmo, mas como o Senhor Jesus, no seu reino, né, o reino do Senhor Jesus é um reflexo da sua própria glória, nós podemos ver aqui nesta pérola o Salvador. Nós podemos ver vários aspectos desta pérola que se comparam com o Salvador. Por exemplo, o Senhor Jesus é como esta pérola. Ele é perfeito. Ele não é falso, mas ele é verdadeiramente e genuinamente Deus. Ele é perfeito e ele é genuíno. E como aquela pérola, o Senhor Jesus, ele é único. Só existe um Salvador. Só existe uma pessoa divina e humana que viveu uma vida perfeita neste mundo. Somente Ele pode comprar o dom da vida eterna, porque Ele morreu na cruz para nos salvar. E também Ele é precioso, igual a esta pérola, porque Ele é eterno, Ele é todo-poderoso, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele é precioso por causa do seu amor, por causa da sua bondade. Ele é precioso porque voluntariamente Ele deu a sua vida. Ele sofreu e morreu para quitar o castigo dos nossos pecados. Nenhuma quantidade de dinheiro ou de coisas valiosas podem comprar o perdão. Mas o sofrimento do Senhor Jesus é tão precioso, porque compra o perdão de Deus, compra a nossa liberdade. Quem mais faria algo assim? Por um inimigo, por um pecador. Então nós podemos ver que o Senhor Jesus, ele é muito precioso. Também ele é duradouro e fonte da vida eterna. Ele não muda, ele é eterno, como aquela pérola verdadeira que nunca se empalidece. Assim, Cristo nunca perde o seu poder de nos salvar. E as suas promessas jamais são quebradas. Ele é um amigo verdadeiro que dá de si mesmo para nos salvar, para cada um que crê nele. Ser um amigo, um filho, um discípulo do Senhor Jesus é conhecer uma alegria, uma felicidade inigualável nesta vida e na eternidade também. E como um colar de pérolas pode transformar a aparência de uma mulher e dar a ela uma beleza e até uma majestade, assim o Senhor Jesus adorna e transforma a vida de cada um que crê nele, que busca nele o perdão dos seus pecados. A nossa vida ganha um novo brilho, um novo valor por causa do Senhor Jesus. Pense num homem chamado John Newton. Talvez você já ouviu falar sobre ele. Ele era um traficante de escravos inglês e ele era conhecido por seus lábios imundos. Ele era um marinheiro com uma fama de ser um homem de lábios imundos. Mas quando ele foi salvo pelo Senhor Jesus, ele foi transformado.
ele se tornou uma pessoa que escreveu belos hinos ao Senhor, sobre o Senhor Jesus, da palavra de Deus. Um desses hinos nós vamos cantar no final desta aula. E sua vida levou muita doçura e muita mudança e luz ao mundo de sua época. Ele pregou o evangelho, como eu disse, ele escreveu muitos hinos. Ele foi influente na abolição de escravidão e ele fomentou o envio dos primeiros missionários. Assim você pode ver como a vida dele foi transformada pelo Senhor Jesus. Então este mercador, ele anelava com todo o seu ser comprar aquela pérola. Mas uma dúvida surgiu talvez na sua mente. Ele considerou o custo enorme e se deu conta de que teria que vender a totalidade das pérolas que ele já tinha. Mas este pensamento logo se foi, porque vendo a preciosidade desta pérola, ele viu que valia a pena. Ele estava disposto a vender tudo que ele tinha para obter esta pérola. E nós, pecadores, nós enfrentamos uma decisão parecida. E nós devemos perguntar a nós mesmos: será que nós estamos dispostos a renunciar aos nossos pecados, às nossas ambições, o nosso orgulho, para ganhar a Cristo? O Senhor Jesus Cristo mesmo disse em Lucas 14, versículo 27: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Há um custo alto. Será que estamos dispostos a colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida, acima de todas as outras coisas? Mas estas dúvidas do mercador desvaneceram bem rapidamente ao ver novamente a pérola. Ela superava todas as suas expectativas. E em comparação com esta pérola tão preciosa, suas antigas pérolas pareciam apenas de bijuteria. Ele olhou para trás e pensou: como eu podia ter considerado valer a pena guardar esta minha coleção quando eu tive a oportunidade de conseguir esta pérola tão preciosa. E ele estava completamente satisfeito com esta preciosa pérola. E é assim que se sentem todos os verdadeiros crentes após a sua salvação, depois de encontrar ao Salvador para o perdão dos seus pecados. O Senhor Jesus, ele supera todas as nossas expectativas. Antes de sermos salvos, nós nem podemos imaginar que isso seja possível, porque as pérolas que nós colecionamos ao longo da nossa vida parecem tão preciosas para nós. Mas uma vez que nós encontramos o Senhor Jesus, nós podemos ver quão precioso Ele é. E que tudo que nós tínhamos colecionado antes é sem valor, sem Ele. Então seja encorajado por esta lição a buscar o Senhor Jesus Cristo ainda hoje. Você vai experimentar, como todo crente que já foi salvo antes de você, que Ele é precioso, mais valioso do que tudo que você tinha, do que qualquer outra coisa, mesmo as coisas legítimas e boas desta vida. Como eu disse, quando eu era criança, a minha ambição era de ser admirada, de ser especial. Mas quando eu fui salva, este meu propósito mudou totalmente. Esta ambição, na verdade, desapareceu. Quando eu fui salvo também, eu perdi os meus amigos. Não queriam mais conversar comigo. Até perdi contato com alguns dos meus familiares. Foi um preço alto, mas valeu toda a pena. Porque quando eu fui salva, o Senhor me deu uma nova vida. Ele me deu
um propósito na vida tão diferente. Uma vida tão mais preciosa do que eu tinha antes. E Ele levou embora a minha culpa, os meus pecados. Ele me transformou. E Ele me deu uma nova família em Cristo. Um novo propósito na vida. E uma perspectiva de vida eterna. Quando você busca o Senhor Jesus e você obtém dEle, quando você recebe dEle o perdão dos seus pecados, você ganha a pérola mais preciosa, o Senhor Jesus Cristo, o Salvador. E com Ele, junto com a sua salvação, Ele te dá muitas outras bênçãos, como se fosse um colar, com uma pérola muito preciosa e muitas outras pérolas de bênçãos ao longo da sua vida e na eternidade também. Busque a Ele. E você pode experimentar o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 3, versículos 7 e 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, lixo, para que possa ganhar a Cristo. Vamos cantar juntos um hino de John Newton sobre este precioso Salvador e amigo, número 43 do nosso cenário. Que o Senhor te abençoe.